Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre um texto bíblico no qual o apóstolo Paulo exorta os membros da igreja de Filipos, daí vem o nome Filipenses, a evitar divisões e competições internas, prejudicando assim a vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Vejamos o que Paulo escreve aos Filipenses diante dessa situação, ouvindo a leitura de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 13, que eu passo a ler agora. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, qual seja, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Até aqui a leitura do nosso texto. Além da igreja em Filipos trazer muitas alegrias para o apóstolo Paulo, existiam pessoas dentro da igreja que estavam assumindo atitudes e interesses bem pessoais, que ameaçavam a unidade e harmonia dos membros desta igreja. E diante de tal situação, o apóstolo Paulo exorta os membros da comunidade dos filipenses, destacando que uma igreja criada por Jesus Cristo deve viver em união e não um se sentir superior ao outro,
sufocando aqueles que não conseguem se expressar. Onde não existe a ganância por interesses próprios ou local para receber elogios, mas onde todos são amados com o mesmo amor de Cristo. Assim deve ser a igreja. Que apesar das diferenças, todos pensem, falem e trabalhem com respeito e temor a Deus, para alcançarem o objetivo que é o de vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação, realizando assim a vontade de Deus. E quando esta convivência se tornar realidade, a bondade será praticada para com todos os membros, sem exclusão, divisão e interesses pessoais. A misericórdia será vivida para com os mais fracos, tornando-se uma igreja acolhedora que manifesta o amor de Cristo por meio da humildade e da harmonia, porque a igreja é de Cristo. A igreja de Jesus Cristo pode e deve vivenciar a humildade, o amor e a harmonia, porque ela vive unida a Cristo e é fortalecida e animada pelo seu amor. Estando unida a Cristo, meu amigo, a igreja buscará, nos momentos de crises, ânimo e força na palavra de Deus, que se revelou em Jesus Cristo, que age, guia, mostra e ilumina toda e qualquer decisão dentro da igreja. Por isso, na igreja, tudo deve passar por Cristo, apontar para Cristo e levar para Cristo. Com a presença de Cristo na igreja, as pessoas são animadas e fortalecidas a serem suas testemunhas e a vivenciarem a fé e o seu evangelho dentro do mundo. Mas o que nós vemos hoje em dia são divisões criadas por líderes religiosos que não estavam mais se sentindo importantes, não eram mais elogiados, não conseguiam realizar os seus sonhos interesseiros, não conseguiam mais praticar a superioridade sobre os seus fiéis, ao invés de olharem e apontarem para Cristo, criando assim várias denominações religiosas. Algumas dessas estão fortes na mídia. Quando isso acontece, o verdadeiro Evangelho de Cristo é colocado de lado. A cruz torna-se um escândalo porque é vista como derrota de Deus. A presença de Deus, que se esvaziou e tomou a forma de servo em Jesus Cristo, não é importante, porque todas essas denominações falam de um Deus que se deixa manipular e perdoa sem compromisso, levando as pessoas para o caminho de uma graça barata, de um oba-oba, que lamentavelmente vai ter o seu porto seguro na escuridão. Não vivem a humildade
e nem se alimentam do verdadeiro amor de Cristo. A igreja, querido e querida, ou denominação religiosa, que busca somente os seus próprios interesses, elogios e autopromoção de seus líderes, a desunião, o desentendimento encontram um campo fértil. E a divisão acaba se tornando realidade. Porque não há uma vivência comunitária unida ao Cristo da cruz. Não a qualquer Cristo. O Cristo que morreu na cruz. Paulo, meu amigo e amiga, fala de uma igreja cada vez mais unida, onde caminhamos juntos, motivados pelo amor de Cristo, que Ele tem por nós, o amor que Cristo tem por nós, e movidos a fazermos a diferença dentro do mundo, que fala em egoísmo, em poder sobre o outro, onde se busca os próprios interesses, onde o amor e a solidariedade são sufocados pela ganância e onde muitas vezes a palavra de Deus é deturpada. A igreja da qual o apóstolo Paulo fala é uma igreja humilde, que caminha movida pelo amor e motivada a falar do Cristo da cruz. E essa igreja precisa nascer do agir e da postura que Cristo teve. Precisa apontar, falar e levar para Ele, que em momento algum quis ser igual ou superior a Deus, mas abriu mão de tudo, tornou-se servo igual a nós, viveu uma vida comum como nós, chorou e se desesperou como nós, foi humilde e obedeceu a Deus, e, para nos dar vida plena, digna e justa, desceu na cruz ao ponto mais baixo do abandono, do escárnio e da violência humana, para carregar sobre si o pecado da humanidade. A igreja, ela deve se espelhar, mover e se motivar neste Cristo servo, humilde e humilhado, que vem, se curva e se ajoelha para amparar, abraçar e enfrentar conosco os nossos momentos de desespero, apertando-nos junto ao seu peito, para sentirmos o seu coração misericordioso batendo em nosso favor, mostrando que Ele não se separa mais de nós, porque somos um com Ele. Este Cristo deve ser anunciado e pregado, porque Ele é a nossa salvação. A igreja precisa ter a vida de Cristo como modelo, que vê na humildade a grandeza do amor, que acolhe
todas as pessoas, como se estivesse acolhendo o próprio Cristo. E justamente por ser humilde e servo, Deus exaltou Jesus Cristo e lhe deu o nome mais importante, o nome que está sobre todos os nomes, o poder que está sobre todos os poderes, o senhorio que está sobre todos aqueles que acham que são senhores, diante do qual todos, quem está no céu e quem está debaixo da terra e quem está sobre a terra, todos deverão dobrar os seus joelhos e confessar que somente Ele, Jesus Cristo crucificado e ressurreto, é nosso Senhor e Salvador. Somente Ele, Jesus Cristo crucificado e ressurreto, é a base e o fundamento de toda a pregação da Igreja cristã. Amém. Que a bênção de Deus, que está acima de tudo, esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Deixe o seu comentário, compartilhe com alguém e convido você para se inscrever no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.